Olá, mais um Pode Cuidar Melhor. Muitas dicas para você que tem um idoso, uma idosa, anda estressado, sobrecarregado. O que nós estamos aqui buscando e passando, compartilhando informações para que você consiga ter uma vida mais leve. Mas eu acho que só informações, conhecimentos, assuntos acadêmicos e didáticos, nós temos que ver também como que funciona na prática. E hoje eu estou trazendo uma convidada super especial. Nos tornamos muito amigas por causa da faculdade, do mesmo curso que nós fizemos. E ela é formada em naturologia, pós-graduada em arte-terapia. Gente, eu aprendi um pouco sobre arte-terapia com ela, então ela é minha professora de arte-terapia. E agora ela está fazendo pós em acupuntura. Para vocês, a Heloísa, nossa naturóloga aqui. Tudo bom, Elo? Tudo bom, e você? Tudo bom. Elo, hoje nós estamos sempre falando, o tema escolhido do Pode Cuidar Melhor é o perdão. Por que nós escolhemos esse tema perdão? Porque o perdão, a gente entende que é um processo inicial para que a gente consiga ter uma clareza do que está acontecendo, principalmente conosco e depois com a pessoa que cuida. E uma situação muito delicada que a maioria de nós passamos, assim como eu, como você, o que é? É aquele eu tenho que cuidar, eu tenho que controlar tudo, eu tenho que fazer tudo, porque senão a pessoa, meu pai ou a minha mãe, não vão conseguir sobreviver, né? E aí, com isso, a gente começa a entrar numa bola de neve que a gente não enxerga, não vê. E aí eu queria que você nos contasse, desde o processo, o relacionamento, mãe e filha, esse processo de perdão, se ele te ajudou ou não te ajudou, ou se isso é uma constante na sua vida. E como é que esse processo do cuidar e não ficar neurótica? É uma linha bem difícil, né? Porque você fica... O cuidar, você primeiro precisa cuidar de você, né? Tem esse olhar, mas às vezes a gente perde o controle, porque fica nesse controle de controlar a situação ou a culpa da mãe ser idosa, que você está aqui sozinha, como que você vai lidar. Então, acho que o perdão, ele engloba várias situações. Você não pode... Primeiro, você tem que saber olhar a razão do que você está sentindo. Se é raiva porque você está sozinha, tendo que cuidar da sua filha, ou tendo que cuidar da sua mãe, da sua casa, da sua profissão. Então, tem que olhar essa raiva. Olhar em que situação você está, se você é uma vítima dessa situação. Então, por que você se sente vítima dessa situação? Porque você observa... não sei o que eu vou falar mais. Porque você está... Como que você está se sentindo, né? Eu acho assim que você começou uma parte muito legal, que nós sentimos raiva, sim, né? Eu estou sentindo raiva porque eu não tenho uma rede de apoio para cuidar, no seu caso, da sua mãe. Você não tem uma ajuda específica ou um reconhecimento, porque enquanto você está cuidando da sua mãe, a tua família, a tua casa está de lado. Sim. Nós temos que... São vários pratinhos que São você tem vários que equilibrar. pratinhos, exato. E o trabalho, você não está se dedicando como deveria se dedicar, porque está cuidando da sua mãe, né? E aí parece que o centro da sua vida não é mais você e nem as suas coisas, mas sim a sua mãe. E aí você se coloca no lugar de vítima. Exato. Porque aí também tá essa parte, né? Eu sou uma vítima, coitada de mim. Por que eu tô assim, né? Aí você tá com raiva, vitimizada e sufocada. E sufocada, começa a vir a sobrecarga das emoções
E no momento que você está vivendo essa sobrecarga, o começo a gente não sente tanto, né? Porque ela é sutil também, né? Em que momento que você estava fazendo controle, estava trabalhando isso, existia durante esse processo uma discussão, vamos dizer, uma quebra de bom relacionamento com a sua mãe durante esse processo? Houve? Sim, porque a minha mãe tem 95 anos e ela é teimosa. Então eu tenho a empatia também. Você tem que ter empatia com você, porque que eu sou vítima, e a empatia com ela, que ela está perdendo a vida, ela está perdendo a liberdade, está se sentindo presa. Porque primeiro tem uns sintomas, uns sinais também, né? Ela começou não sei se o seu pai também sentiu isso, mas começa a sentir que roubaram as coisas. Esqueceu onde guardou, roubaram. E, na verdade, roubaram a vida que está indo embora, né? Que está sendo roubada. Boa, Elô. Uma interpretação diferente, né? Não é que estão roubando a minha coisa, mas alguma coisa minha. Está roubando a minha vida. Muito interessante isso. Então, ela está perdendo. Então, tinha essas coisas. Roubaram minha carteira. Quando você ia ver, estava guardada numa outra gaveta, não sei aonde, que ela esqueceu. Então, eu começava a ficar brava com ela e depois eu desisti, porque eu falei, ela, tem que olhar também, né? Ela está esquecendo, a vida está sendo roubada e eu... Tá tudo bem, né? Vocês vão editar, né? E, Elô, assim, dentro disso tudo que você, nesse momento, como é que foi isso no começo? Você achava que era uma verdade e imediatamente você já falava, acabava julgando a situação junto com a sua mãe? Ou você realmente respirava? Não, pera lá, vamos procurar direito, vamos ver se é isso mesmo. Eu entrei na viagem dela. Eu pus 3 trancas na porta, porque estavam entrando, ela falava que estava entrando na casa dela. Eu achava que realmente estavam roubando, eu entrava. Aí depois eu comecei a olhar as coisas com mais humor. Mais leveza. Eu falei, não vou entrar nessa paranoia, porque senão não vai dar. Eu já estou com vários pratinhos equilibrando, mas esse não vai dar. Então, eu coloquei as travas nas portas, na porta de entrada, porque ela pediu, porque ela achava. E aí, depois eu ficava procurando, mostrando. Aí, agora já não. Agora eu já... Roubaram? Aí eu mudava o foco. Eu comecei a conversar com ela, ou não dar atenção, ou mudar de foco, levar ela para passear um pouco, mudar de ar. Foi bom porque eu comecei a ficar mais leve. A entendi. entender. Porque você começou distrair a mente dela com outras coisas. Com outras opções. Mas antes a gente percorreu um neurologista, um geriatra, um cardiologista, para ver como é que estava. Tem essa preocupação da saúde também, claro. né? E nessa busca que você teve com os médicos conseguiram te transmitir algumas orientações? Isso foi importante? Sabe que uma das coisas mais legais foi o neurologista que eu levei, que ele falou, olha, eu não vou dar nenhum remédio para sua mãe, mas eu preciso que ela faça musculação. Então, o exercício físico, e ela começou a cansar mais, a trabalhar os músculos para trabalhar o equilíbrio, que foi muito bom, porque já que ela gosta de andar e ter uma independência, então a musculação está sendo muito bom, porque ela tem o contato social, ela conversa, que é uma academia só para idosos, na quadra da casa dela, ela pode ir sozinha, mas eu vou junto. E também é isso, e aí ela fica mais cansada, ela faz exercício, ela tem esse convívio social e ela fica melhor. Deu uma melhorada no humor. Que bom. A gente, bom, assim, eu tenho a experiência de cuidar de um homem, né? Então eu busquei muito sobre a saúde masculina, né?
E nessa busca sobre a saúde masculina, o homem ele é muito carregado de testosterona. E o homem ele fica facilmente irritado quando ele não tem a queima da força. Tá. Então, o homem precisa, mais do que exercícios de cardio, mas ele precisa de exercícios de força, né? Para ele conseguir queimar toda essa energia dele e ele ficar um pouco mais tranquilo. Além de fazer uma boa caminhada, tudo mais é importante. Então, a saúde física do homem é realmente muito necessário usar a força, é onde eles ficam mais calmos. E a mulher? Você falou agora de fazer musculação, eu fiquei interessada nisso. E a mulher, como é que a gente deixa mais calma? Você sabe que a minha mãe acalma cantando. 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 E isso tem a ver, eu acho que com a energia do pulmão, o meridiano, o ar, a oxigenação. Porque quando ela canta, ela põe toda ela põe para fora, né, aquilo que está preso. E tem o ar entra com mais facilidade, e ela gosta. Então eu vejo assim, eu estimulo. Então, às vezes eu faço encontros na casa dela com amigas, levo uma amiga que é musicoterapia, terapeuta, musicoterapeuta, e ela leva o violão e a gente faz uma roda com as amigas, a gente canta, levo na igreja, ela participa do coral. Então, o cantar acalma. Acalma sua mãe. Ela fica feliz. Ah, que bom, que bom. Porque eu vejo as mulheres, elas também têm uma tendência maior para a depressão, né? E em alguns grupos de mulheres idosas, né? Pela OMS, nós acima de 60 anos já somos idosas, né? Já tô lá. Eu também. E nesse grupo de mulheres, muitas entram com depressão, com vontade de fazer nada, né? E lá elas conseguem sair da depressão, mas o que elas fazem? Costura, crochê, tricô, cantar, pintar. Aproveitando que a gente está falando em cantar, pintar, fazer crochê, o que eu queria saber? Você é especialista em arte-terapia também, né? Como é que a arte-terapia te apoia nesse momento para você sair dessa situação, desse emaranhado de emoções, e o processo para a saída desse emaranhado de emoções? Então, o Jung, ele fala muito sobre a raiva. De novo, voltando na raiva, né? Eu vou falar da raiva. Que ele acredita que... Ele faz uma comparação com o animal. Quando ele é acuado, na infância, ele tem aquela memória afetiva, né? Que passou por um momento, então ele fica com medo. E aí, ele faz essa relação. E, às vezes, a gente tem esse gatilho. E, com a arte, a gente tira esse gatilho. Então, se você, às vezes, está com aquela raiva, eu ponho a pessoa para trabalhar com argila, de arremessar a argila no chão. Porque aí você solta aquilo. Ah, extravasa mesmo. Eu faço atendimento domiciliar com idoso também, né? Ah, que bacana. E, às vezes, a idosa, ela tá rebelde, ela tá ácida, ela tá querendo reclamar da neta, da filha, sei lá, do bisneto. Então, para mudar o foco, eu uso a arte. Às vezes, a gente faz um desenho compartilhado, ou a gente faz uma dança, ou a gente faz uns exercícios de careta para mostrar a língua para fora, para sensibilizar, para depois trabalhar um poema, uma música. E você está falando que poema é arte também? Um poema porque você está pondo palavras, né? A brincadeira de pôr para fora, de expressar. A arte, ela se expressa de qualquer maneira, né? Então, pode ser com uma expressão com o corpo, dançando, fazendo movimentos, tocando, batucando na mesa ou no corpo. Você pode também trabalhar com pintura, com argila, com bordado. Trabalhar também com fotos, com cenários, também faz parte da arte? Faz parte, com fogo. Com fogo. A gente trabalha os 5 elementos na arte, né? O ar, que é com o elemento ar, você trabalha com linha.
que ativa os pensamentos. Então, é bom o crochê, o tricô, a mandala de linha. Com fogo, você pode derreter a vela, fazer também... Escrever todos os sentimentos que você tem e depois pôr num pote e queimar para mandar embora para o universo. Então, tem essa parte da transformação, né? Com os 5 elementos, né? Que é o ar, o fogo, a água. A água, que você pode trabalhar com aquarela. A terra, que é a argila. 4 elementos. 4 elementos. Faltou os 5 elementos. 5 canaleta. A madeira. Tem a madeira, né? Mas, então, como eu estou estudando agora, fazendo acupuntura, diz que o crochê, você trabalha... O metal, ele corta o metal corta a madeira. Isso. Então, se você trabalha com crochê ou tricô, você está trabalhando com metal, que é a agulha. E a agulha... o elemento, o metal, e a linha é o elemento madeira. Então, você está cortando e sedando a sua raiva. Olha. Então, quando você trabalha com o crochê e o tricô, dá uma acalmada. Gente, a arte-terapia, eu fiz arte-terapia, tive a vivência de fazer arte-terapia com a Heloísa. Diferente do que muitos pensam, que é só uma questão de ficar pintando, voltar a ser criança, não. Nós temos dificuldade em expor nossas emoções. Por que nós temos dificuldade em expor nossas emoções? Porque nós não conhecemos quais são e o que elas representam, o que são as emoções. E na arte-terapia, nós vamos aprendendo a um processo de sentir a emoção, entender o que ela significa e o que ela faz conosco. E qual é o resultado disso quando a gente aprende? Então, nós temos aquele triângulo, que é o entendimento que nós temos, depois a aceitação. A partir do momento que eu aceitei aquela situação, eu parto para o próximo projeto, que é a mudança. É bem isso que aconteceu com você, né? E é o perdão. O perdão. Porque como é que você pode perdoar se você está naquela sensação de eu sou vítima, eu estou com raiva? Eu acho que quando você conhece a situação, você observa, aí você consegue sair e olhar de fora para dentro, né? E a arte-terapia, ela faz isso, porque a gente tem é como se fosse um muro com vários tijolinhos pela vida. E aí tem uma emoção que a gente chama, uma sombra, uma raiva, um trauma que você sofreu, aquele tijolinho está vago, tem um buraco. E aí continuam os tijolinhos. E aí como é que você faz para seguir adiante, né? Você tem que tampar aquele buraco para seguir, para continuar subindo e evoluindo. Você tem que trilhar um caminho, né? Que a gente fala, né? Não tem como dar o próximo passo se você não trilhar um caminho. E se olhar para aquele momento que você sofreu. Quando você ressignifica, tudo fica mais leve. Elo, e esse processo do cuidar da sua mãe, quanto tempo mais ou menos que você tem desde o momento que você se recorda que começou a querer ter o controle de tudo até mais ou menos não, até o momento que você falou não é isso que eu tenho que seguir, eu tenho que retomar a minha vida, eu tenho que retomar o meu trabalho, ou seja, eu retomo o autocuidado, eu retomo o autocontrole e eu retomo o controle da minha vida. Foi sutil, foi começando muito devagarinho. Quando eu percebi, eu já estava faz mais ou menos 1 ano, porque o envelhecimento, eu acho que as pessoas acima de 90, parece que é muito rápido. E com a minha mãe começou no meio do ano passado, foi uma queda brutal, assim, que eu percebi que começou com essas coisas do roubo, de alguém tá entrando na minha casa. Ela não usa aparelho, então ela não gosta de usar o aparelho. Então, também as conexões começaram a diminuir. E aí vem a demência. E o médico falava, se ela não usa, vai piorar rápido. E piorou, realmente. Então, ela começa a se isolar.
porque a audição é aquilo que você não ouve, você não interpreta. Né? Então, isso acaba realmente impactando direto em uma evolução da demência. Sim. Né? Porque enquanto nós estamos envelhecendo, o processo de envelhecimento é o processo das funções, a falência das funções. Sim. E isso vai acontecendo com o nosso cérebro até de uma forma natural, não precisa ter nenhuma questão de demência, isso naturalmente a gente já vai acontecendo. E você, o que te fez, né? Qual foi o estalo que você falou assim, não, eu não vou mais ficar aqui, eu preciso sair daqui. Desse lugar, né? Esse lugar aqui não é meu. Como que foi esse processo? Foi quando a minha mãe caiu, foi um tombo que a gente passou a manhã inteira no hospital, tudo. E eu abandonei a minha casa, cancelei os meus atendimentos, eu me formei, graças a Deus deu tempo de eu me formar em arte-terapia. E aí eu falei, não, agora acabou, eu vou ficar com ela. Aí eu comecei a olhar e falei assim, não, mas aí e a minha vida, né? O que está acontecendo? Eu preciso perceber e dar um jeito. E aí eu fiz uma constelação familiar, que foi quando a gente começou a olhar o que estava acontecendo, o que eu tinha que aprender com essa situação, onde que estava, né? E aí eu percebi que era um controle que eu não tinha como, eu tinha que aceitar, né? Ou seja, né, nós terapeutas precisamos de terapia também, Nossa, né? muito. Eu fazia, até hoje eu faço, né, consulta com uma arte-terapeuta linda, maravilhosa, que era isso, eu batia na tecla que eu queria mais leveza, eu tinha que prestar atenção nesse controle, por que eu tinha que controlar tudo. E aí eu comecei quando você toma consciência, eu acho que aí as mudanças vão acontecendo, né? E essa consciência, ela chega, existe também uma pressão familiar, por exemplo, no seu caso você é casada, né? Tuas filhas, você tem filha que mora com você? Tenho 3. 3. Como que é a família, né, nesse processo? Você sentiu também uma pressão? Começaram a comentar com você sobre tua ausência? Começaram a achar que eu estava que eu estava pirando. Aí eu comecei a olhar e falei, não, tá tudo errado aqui. Aí eu comecei a me organizar e comecei a conversar muito com a minha mãe. E aí ela falava, gente, eu tô tranquila, eu só quero ficar sozinha aqui. Tô aqui fazendo meu crochê, como a hora que eu quero. Se eu quiser dormir, eu durmo. Tá tudo bem comigo, pode deixar. E ela começou a me passar isso e eu comecei a olhar de um jeito com respeito por ela ser a minha mãe. Sim, pela vontade que ela tinha de ficar isolada mesmo, que não quer ouvir. Eu tô bem, eu não quero ouvir nada. Por que eu vou usar aparelho se eu tô aqui fazendo crochê? Tá tudo bem. Eu comecei a perceber que a solidão dela estava me incomodando, mas que ela estava bem com a solidão, com a solitude. Então, eu comecei a acalmar. E aí eu falei, não, então tá tudo bem, eu vou... E Elô, você tem uma rede de apoio? Você tem irmãos? A sua mãe tem algum parente vivo, irmão, sobrinhas? Não, a minha mãe não tem mais irmãos. Eu tenho mais 2 irmãos, só que eles moram fora. A minha irmã mora em Sorocaba e o meu irmão mora em Paranapanema. Então, é isso que me assustava. Eu sou a única próxima da minha mãe. Ah, entendi. Você se sentiu, veio aquela responsabilidade. Se não é você, não tem ninguém mais, né? E aquele discurso dela, ainda bem que eu tive, porque eu sou a última filha, né? A terceira. Ela fala, ainda bem que eu tive você, porque se você não nascesse, quem ia estar comigo agora? Então, esse peso ainda veio mais acima, mãe. Sou eu mesmo que tenho que tomar conta. Elô, vamos falar um pouquinho desse peso? Porque o que acontece?
as pessoas, né? Então, quando o pai e a mãe da gente falam assim, ainda bem que eu tenho você, isso é tão forte. Porque eu entendo assim, na hora que meu pai me fala, ainda bem que eu tive uma filha mulher, e é essa filha que me cuida. Elô, aquilo para mim foi assim, nossa, se não sou eu, não é mais ninguém. Né? E, por um outro lado, apesar do meu irmão, na época, morar fora do país, eu poderia ter pedido muita ajuda dele, mas eu resolvi poupá-lo, porque eu achei que a distância, né, dele morar do outro lado do mundo, ele não iria conseguir fazer nada. Mas ele teve um papel fundamental, que ele ligava todo sábado e conversava com meu pai. Ah, que bonitinho. Então, parece que não, mas essa ajuda foi fundamental para ele manter a conexão com meu pai. E eu entendo até para a evolução da demência dele ser mais lenta. Porque ele tinha que se manter no cognitivo firme, porque o outro lado não sente como que tá, não sabe como que é, né? E vai conversando, não, mas papai tá bem, papai tá bem. Como é que você tirou essa carapuça? Porque essa é a mais difícil de tirar, né? Assim, o meu irmão e a minha irmã, eles participam, o meu irmão vem, passa, às vezes... uma vez por mês ele vem para cá, ele faz uma visita. Às vezes a gente combina, porque eu tenho uma chácara em Ibiúna, então ele encontra meio do caminho, eles vão para lá, minha mãe vê os filhos. Mas o social, ele fala isso, né? Que tá bem, tá tudo bem, mas o dia a dia sou eu que tô ali, né? Então, a minha irmã resolveu, de vez em quando, ela leva a minha mãe para casa dela para ficar uma semana lá. Isso também me ajudou muito. Ah, perfeito. Deu uma acalmada. Mas a carapuça de entender que esse peso é meu, assim, eu vesti, mas aí me tirou com essa coisa da constelação. A constelação me ajudou a olhar que não é, esse peso não é meu, não me pertence, é a vida dela, o jeito que ela quer viver, a maneira como ela está vivendo, ela está saudável, porque eu estou dando esse apoio, então ela tem amigos, ela tem esse contato social, então eu acho que ficou leve. Ficou mais leve, Ficou né? bem mais leve quando eu percebi que não é responsabilidade minha. Elô, você concorda comigo que dentro de tudo isso, o que nós temos no mundo corporativo, que você também já foi do mundo corporativo, eu sempre falava, gente, vendedor vende, comprador compra, né? E às vezes a gente vê em reuniões assim, que o vendedor quer dar as dicas de como comprar e o comprador quer dar as dicas de como vender, né? Sim. E, na verdade, não é isso. Na verdade, é uma situação multifuncional, né? E na constelação, o que eu vejo, e mesmo no dia a dia, o que é importante? A gente entender a nossa função. Sim. Né? Entender a nossa função de filha e quais são as responsabilidades dessa função. Quando você descobriu que você estava em outra função, como é que foi esse choque para você receber isso? Você ter a aceitação que você estava em outra função, em outro papel? Eu comecei a olhar nesse controle, né? Essa coisa de eu preciso controlar tudo. Eu tenho que controlar minha mãe, eu tenho que controlar meus filhos, controlar minha casa. Esse controle estava me fazendo mal. Eu não estava digerindo bem. Eu comecei a ter problemas mesmo de saúde, de digestão. Digestão, tá vendo? Porque não estava digerindo. Estava complicado. Eu passava... Era uma constelação de emoções, assim, porque eu tinha... uma hora eu estava com raiva, uma hora eu estava com culpa, uma hora eu estava pesada, uma hora eu estava cansada, só queria dormir.
Então, foi aí que eu procurei ajuda mesmo para entender e perceber que estava demais, estava tudo em excesso. Porque, Elo, a gente tem uma dificuldade, né, de sair, a gente acaba assumindo outra função, mas para a gente voltar para a nossa função, que é se tornar o mais leve, e na verdade não é que a gente está se tornando mais leve, nós estamos voltando para a nossa função, né? Estamos deixando a outra função, outra pessoa agir em cima dessa função. Como é que foi esse retorno? O que foi rápido? Foi de repente? Você teve dificuldade, sabe, a inércia? Não, eu congelei. Deu uma congelada. Mas você sabe que teve também o movimento do exercício. Eu estava fazendo o spinning. Eu já estava naquele equilibrando pratinho. Aí eu estava fazendo, eu falei, não, 60 anos eu preciso cuidar do meu corpo, do meu músculo, fazer exercício. Aí eu comecei a fazer spinning e aí eu comecei a observar que eu estava com mais estresse. Falei, eu estou estressando o meu corpo para relaxar. Eu acho que tem uma coisa errada, esse caminho está errado. Porque eu ficava mais pilhada, eu saía de lá, vou controlar tudo agora. E aí eu parei e falei assim, não, eu vou fazer balé. Eu não quero mais fazer spinning. Aí no final do ano acabou meu contrato lá na academia. Eu falei, não, eu vou fazer balé. Eu comecei a ouvir música clássica, me alongar. E aí, sabe quando você faz o exercício? Um alinhamento, né? Alinha tudo. E foi quando eu resolvi estudar de novo. Eu falei, não, vou voltar a estudar. Porque eu acho que quando eu volto a estudar, eu saio do mundo da casa, da mãe, do cuidado, e vou estudar. Eu esvazio a minha mente estudando. Então, foi quando eu comecei a fazer a pós de acupuntura. Ou seja, para você sair daquela função, você precisou sair daquele ambiente, sim, né? Mudar a sua rotina e então conseguiu voltar para a sua função. Foi, porque eu comecei a olhar de fora para dentro. Eu estava muito envolvida em tudo. E quando eu comecei eu saí do movimento estresse, do exercício, fui para o balé, fui fazer a pós, também saía daquele ambiente todo do controle, controla a casa, controla o almoço, controla a mãe, controla... E aí eu comecei a olhar, as coisas começaram a encaminhar mesmo, a tomar... Quando você não está presente, é porque ninguém é insubstituível, né? É verdade. E a gente acha que né? Eu tomo conta de tudo. E quando eu percebi que a casa anda, a minha mãe vive bem, e eu posso ficar ausente, tudo começou a fluir. E a gente estava conversando também que você começou a entender que a liberdade da sua mãe faz bem para ela também, né? Sim. E hoje, por exemplo, deixar sua mãe ir no supermercado, você tudo bem, até porque você comentou que é próximo da sua casa, né? Então, me fala um pouquinho sobre o que tem ao redor dela, né? Para você ficar um pouco mais tranquila. Como que é isso? As amizades dela, o meio social dela? Bom, eu moro num bairro que tenho várias amigas que moram perto. E o supermercado é bem próximo da casa dela. E tem o porteiro, o zelador do prédio, que fica no controle, manda mensagem. Ela saiu. Saiu com o carrinho. Eles são uns anjos, não são? Ele é um anjo mesmo. Aí, o supermercado, ela vai há anos no mesmo supermercado. Então, ela vai lá, o moço que leva as compras conhece. Eu entro no supermercado, já falo, alguém viu a Dona Emília? Todo mundo fala, não, ela saiu, o menino já foi levar as compras. Então, isso também já me deixa mais tranquilo, porque ele sabe o caminho de volta para casa, ela sabe, ela tem vizinhas e amigas que andam por perto, que conhecem. Então, é isso, fica um pouquinho de olho, assim, né? O máximo que ela vai é numa loja, numa perfumaria, que é na esquina da casa dela, na padaria, que é também na esquina da outra quadra, e o supermercado. E ela atravessa a rua, alguma coisa assim? Na faixa. Ela pelo menos isso. Aí ela fala assim, você fica tranquila, porque na hora de atravessar, eu vou com todo mundo. Eu espero chegar alguém e eu vou junto. Eu vou lá.
Deus guarda. Deus guarda, é verdade. É isso. Muito bom. Elô, agora vamos falar um pouquinho da arte terapia, que você cuida dos seus idosos também. Vamos. Quais são os resultados? Que tipos de idosos que você pega, né, pela frente? E como é que é essa experiência, essa vivência da arte terapia? Porque uma coisa que o idoso tem também, principalmente quando ele entra numa demência, é a expressão. Ele já não consegue mais interpretar e também não consegue mais se expressar. Nem a dor ele consegue falar que está sentindo dor, né? E conta os benefícios da arte terapia e que tipo de arte terapia você trabalha com seus idosos? Bom, primeiro eu trabalho com a escuta, né? Escutar é a coisa que eu mais faço. Porque às vezes eu chego, ele não quer mexer com nada, quer só falar. Então eu vou lá e escuto. Aí ela sai leve, né? Uhum. Então eu trabalho, depende do idoso. Tem idoso que é mais. Eu trabalho com uma idosa que é linda, ela é escritora, então isso já facilita, porque ela gosta de escrever, faz crônicas. E então, às vezes, ela quer pintar, às vezes ela quer não, ela não quer fazer nada. E então eu trabalho com colagem, com cortar, porque ela tem as articulações, as mãos dela já está com artrite. Então, às vezes, ela não gosta muito de artrite, de desenhar, mexer alguma coisa com a mão, cortar. né? Ela gosta de fazer outras coisas. Uma coisa que ela gosta muito, que eu fiz até uma exposição, foi o olho de Deus, com a vareta. Ontem eu fui atender. E ela virou para mim e falou assim, eu falei, vamos fazer o olho de Deus com mais uma vareta. Ela falou, não, eu só quero 2, porque aí eu vou passando a linha, e aí eu vou falando assim, o meu filho não me ligou, a minha filha não me ligou, e eu vou ficando com raiva, aí eu erro, desmancho tudo e faço de novo. Então, isso, ela vai trabalhando o pensamento e vai fazendo, e quando ela vê, ela fala, é uma distração. Ela viciou tanto que na casa dela tem um cesto com lã de tudo quanto é cor. Ela adora fazer o olho de Deus e dar de presente para todo mundo. Gente, vocês viram que interessante? Pega a linha, vai colocando na agulha. Não, né? a vareta. É Na aquele vareta? varetinha de churrasco. Ah, sei. Você amarra em cruz. Uhum. E aí dá um nozinho e vai passando a linha. Ah. E aí cada cor da linha é um desejo. Essa é a arte terapia que eu faço com outras pessoas, mas no caso dela, ela quer conversar. Então, se alguém não ligou que ela está com raiva, ela vai passando a linha. E ela vai falando. Ou ela está muito feliz, ela quer mandar alguma mensagem para alguém, ou ela quer um desejo, ela pensa, eu quero... Ela fala que às vezes ela está fazendo o olho de Deus, ela pensa na vizinha, nos amigos, manda boas energias, e ela vai, depende do humor dela. Ai, que graça, e é o que passaporte, legal. porque ela fazia cachecol. Uhum. Só que a mão estava ficando torta por causa da artrose. Então, ela desistiu de fazer e ninguém usava o cachecol. E aí ela começou com o olho de Deus. Elô, ou seja, né, a arte terapia, comprovadamente, as pessoas conseguem se expressar, conseguem falar o que estão sentindo, né? E acho que é muito importante ter um terapeuta, um arte terapeuta, para conduzir de uma forma racional. Sim. A terapia, porque não é só colocar a pessoa para pintar, gente. Não, pintar até é terapêutico. Faz parte, né? Mas com um facilitador, você tem um foco, tem uma meta para atingir um estado e Ou seja, você vai trabalhar a evolução daquela situação, vai conseguir identificar a emoção, a dor, a reclamação e passar para os tutores, para os cuidadores, para quem quer que seja, ou para o próprio idoso, como tratar aquela emoção, né? Muito bom, muito bom. Eu ia te falar o outro pessoal que eu atendi, uma outra pessoa,
ela estava muito com... Olha só, eu trabalhei o perdão com ela. Olha. Ela estava muito... O ex-marido estava no hospital, estava em estado terminal, e ela estava rancorosa, pensando na situação, no casamento, que foi ruim, e não conseguia perdoar. E aí a gente fez uma arte-terapia. Quando a gente terminou a arte-terapia, a gente fez uma lanterna, na verdade. E em cada fase da lanterna, a gente construiu uma fase da vida dela nesse casamento. E aí, quando a gente acendeu a vela da lanterna, ela falou, agora eu consigo perdoar. Liberou o perdão. Liberou o perdão. Porque conseguiu despertar aquela emoção. Sim. A cada situação, entender. Olhou toda a situação, né? Então, ela conseguiu ver de fora. Que bom, Elô. A raiva, a vitimização, que ela se sentia vítima por ter sido traída, a raiva por ter sido traída, o que ela passou como divorciada, porque na época era divórcio, então teve um preconceito. Sim. Ela se sentia um preconceito, ela sentiu um preconceito dela mesma, muito com ela forte, mesma. Né? E aí liberou isso tudo. Foi muito legal. Só para vocês terem ideia, essa culpa do idoso ou da idosa em questão de separação, principalmente da mulher, aqui no Brasil, a lei do divórcio foi promulgada em 1980. É muito recente. Então, o pessoal da minha geração, as pessoas da geração dos meus pais, que tiveram mais ou menos o divórcio, a separação da década próxima a 1980, que é muito recente, tem essa culpa. Então, é muito difícil a liberação do perdão. Né? É muito difícil, por cultura. E você vê, teve todo um sofrimento por trás. Tem, e ela não aceitava. Tanto que ela falava que ela ia na loja e tinha que preencher aquela ficha, e ela tinha vergonha de falar que era divorciada. Eu sei, então, minha mãe passou por uma situação bem parecida também. Ela falava, sou casada. Eu, estou entendendo. Pois então, é cultural mesmo, né? Uma coisa muito... Porque a minha mãe ficou viúva na época, nos anos 70. E aí eu lembro que eu era pequena, eu falava, mãe, como que eu falo quando me perguntam se eu tenho pai? Ela fala que está viajando. Eu não entendi. Eu falava, mas não posso falar que ele morreu? Era uma mania de esconder as coisas, né? É verdade. Para não mostrar que tem uma dependência da sociedade, né? Que está vulnerável. A cultura ajuda muito nessa questão, influencia muito nessa questão de culpa, sobrecarga, de ficar quieto e não contar, né? Elô, olha, nossa conversa poderia ir para a tarde toda, mas nós estamos chegando ao final do nosso Pode Cuidar Melhor. Muito obrigada pelas super dicas, por você ter relatado a sua situação, né? A gente se expor assim, eu sei que é um pouco complexo, mas tantas pessoas precisando ouvir como sair dessa bola de neve de emoções. Sim. Né? Existe formas, existe meios, e vamos bater naquilo. É o entendimento, a aceitação, e aí você consegue planejar a sua mudança. Mas precisa sair de alguma coisa aqui de dentro para você começar essa movimentação, né? Elô, deixa um recado para o pessoal, então, tanto para o meu pessoal quanto para o seu pessoal, que você também tem, eu vejo lá os teus seguidores. Um super recado sobre o perdão e tirar essa carapuça que não é da gente. Bom, primeiro eu tenho que agradecer, que foi uma delícia a nossa conversa. Estava nervosa, morrendo de vergonha. Mas... Nem foi tão difícil assim, né? Sim. Sei. Mas o recado é o autocuidado. A gente precisa desse autocuidado, de se olhar um pouco. Eu sei que é difícil, que tem várias coisas em volta, são vários pratinhos para equilibrar, mas a gente precisa pelo menos começar a respirar e a olhar um pouquinho para a gente, aos poucos, na rotina, não sei, olhando o que você está fazendo para você. Eu acho que isso daí é
E o autocuidado não é só ir fazer a unha ou pintar o cabelo, mas é olhar com atenção o teu corpo, os sinais do seu corpo. Teus pensamentos, a tua respiração, a batida do coração, né? O que eu estou respondendo para as pessoas. Acho que o autocuidado, ele vem a partir do autoconhecimento. E você sabe que e também a gente tem que prestar atenção que o perdão a gente tem que entender e às vezes tem uma energia que você fala assim, deixa passar, tá tudo bem, mas você está remoendo lá dentro e isso faz um mal para os seus rins e para sua energia vital que você adoece. Você tem que entender que tá tudo bem nada, tá tudo. Vamos olhar para isso e não vamos disfarçar, porque a gente fica pondo, né, esquecendo, jogando a toalha, falar, não, tudo bem, e não é tudo bem. Na minha época tinha uma coisa assim, a gente falava tampando o sol com a peneira. É isso aí, não dá, a gente tem que entender, porque às vezes a gente é vítima da gente mesmo. A gente precisa prestar atenção em todos os sinais do corpo e da mente, né? Sim, com certeza. Para caminhar. Gente, então fico aqui Pode Cuidar Melhor, curtir o nosso vídeo, colocar comentários. Se vocês querem saber o que é energia vital, por que a digestão pega, coloca suas perguntas aqui, nós vamos olhar todos os comentários, vamos responder a todas as perguntas. Você está gostando do vídeo? Eu preciso da sua curtida para a gente continuar trazendo mais informações e vida real que acontece aqui também nesse mundo de cuidar de outra pessoa, cuidar do seu idoso e cuidar da sua idosa. Até a próxima!